Olá, no ar mais um programa diagnóstico. Hoje nós temos o privilégio e o prazer de recebermos o Dr. Cícero Moraes, ele que é ortopedista, e hoje nós conversaremos com ele a respeito de um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre as próteses. Quando o paciente tem essa demanda, quer dizer, em quais situações o paciente necessita receber em si, no seu esqueleto, nos seus ossos, a chamada prótese. Doutor Cícero, é um grande prazer recebê-lo aqui uma vez mais. Afinal, doutor, essa é uma pergunta bastante frequente por parte dos pacientes. Quando realmente é necessária a implantação de uma prótese no indivíduo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, onde a gente vai poder então estar esclarecendo algumas coisas. Esse assunto realmente é um assunto bastante interessante, é um assunto bastante importante, porque o paciente, quando ele vem a necessitar de uma prótese ou a se submeter a uma cirurgia de uma prótese, este procedimento muda muito a vida do paciente. Então, às vezes, o paciente, até a cirurgia de uma prótese, ele é e às vezes, depois dessa cirurgia, vai ocorrer uma mudança nas atividades desse paciente, no acompanhamento médico desse paciente. Então, é uma cirurgia que necessita de muitos cuidados e muitos esclarecimentos. E você que nos assiste, às vezes já pode fazer uso de uma prótese, ou conhece algum familiar, tem algum conhecido, e você observa que é importante nós trazermos essas informações, porque existe também muito mito e muita conversa, e a gente vai procurar esclarecer aqui. Mas, na verdade, a prótese, normalmente, ela substitui uma articulação. Então, quando o paciente, por exemplo, tem um problema na articulação do joelho ou na articulação do quadril, por vários motivos, pode ser uma fratura, às vezes o paciente sofreu uma fratura no joelho e houve uma destruição desse joelho e, na verdade, a prótese ela vai substituir essa articulação. Esse é um ponto, doutor. O que mais leva o paciente a precisar desse tipo de abordagem? É a fratura, é a idade, é a osteoporose, é a doença que nós chamamos de artrose? Qual a situação mais frequente que leva o paciente a pôr, por exemplo, uma prótese no joelho ou mesmo no quadril, doutor? Normalmente, a patologia mais comum é a artrose. O que seria a artrose? Aqui nós temos, por exemplo, um modelo que mostra uma articulação do joelho, né? E a gente observa aqui essa estrutura em azul, que na verdade é a cartilagem que nós temos nas nossas articulações. Então aqui, por exemplo, mostrando uma cartilagem normal e ela funciona bem. Às vezes, por vários motivos, essa cartilagem ela pode sofrer um desgaste, uma degeneração, que às vezes pode ser uma fratura, pode ser a questão da idade, pode ser aquele paciente que às vezes tem um desvio muito grande no eixo da perna e aquilo funciona. Vamos usar o exemplo assim, como um pneu de um carro quando está desalinhado e ele sofre uma sobrecarga alterada e com o tempo, com o passar dos anos, esse desgaste vai aumentando. O próprio peso também, não? O peso, a obesidade é um dos fatores, predisponente da artrose. Então começa a acontecer algo, por exemplo, no começo do joelho aqui, onde a gente já começa a observar alguns sinais de degeneração dessa região azul, que é a cartilagem. Aqui um caso já um pouco mais grave, que a gente observa já uma grande degeneração da articulação. Então, quando o paciente tem uma grande degeneração da articulação... Desgaste mesmo. Desgaste. Ele sente muita dor, ele tem muita limitação para deambular, para movimentar. Então, esse paciente começa a ficar muito restrito e muito limitado. Então, a cirurgia da prótese visa o quê? Visa, então, uma cirurgia que vai fazer uma nova articulação. Então o paciente vai colocar uma articulação, normalmente ela é metálica, ela tem alguns componentes, algumas partes, alguns compartimentos, alguns componentes, com alguns tipos de um plástico mais especial, que é o polietileno, que é feito próprio para a gente utilizar nessas cirurgias de prótese. Então essa prótese artificial, ela vai substituir
essa articulação. Aqui, por exemplo, nós temos um modelo também de uma prótese, que seria uma prótese do quadril. Normalmente as regiões mais comuns onde são feitas as próteses são no joelho e são no quadril. Mas na verdade nós temos várias articulações no nosso corpo e qualquer articulação dessa pode ser substituída por uma prótese. Então nós temos prótese de ombro, prótese de cotovelo, prótese de tornozelo, mas realmente na prática médica a região mais acometida, a região mais operada é em primeiro lugar o joelho e depois o quadril. Então aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de uma prótese do quadril. Então a gente tem uma parte, um componente que a gente chama de componente que vai substituir o fêmur, esse osso aqui do quadril e da coxa, e nós temos uma parte que vai então substituir a região aqui da pelvis da paciente. Então vai haver então um encaixe, e esse encaixe aqui vai formar uma nova articulação, e uma articulação então que vai ter uma mobilidade maior e melhor, e vai também tirar a dor do paciente. Este é um outro aspecto por demais relevante quando o assunto é prótese. Sabemos das patologias, das doenças que levam o paciente à necessidade desse tipo de tratamento. Agora, doutor, qual a linha divisória? Não, agora não dá mais para tratar, quer sobre outra abordagem cirúrgica, quer sobre tratamento medicamentoso, clínico ou mesmo fisioterapia. Em outras palavras, esse indivíduo agora é candidato à prótese. É quando a dor é insuportável ou não necessariamente? Realmente a gente costuma falar que a artrose não é toda a artrose que é a indicação da prótese. Por exemplo, que nós temos uma artrose mais leve, como eu mostrei antes, temos... Então a doença da artrose, a degeneração articular, ela é progressiva. Por exemplo, às vezes, na juventude, o paciente tem uma lesão do menisco no joelho, ele tira aquele menisco ou parte dele, esse joelho, com o passar dos anos, ele começa com um processo de artrose e esse processo vai aumentando ao longo da vida. E os sintomas também vão aumentando. Normalmente a gente costuma falar que o momento da indicação da cirurgia da prótese depende muito do paciente. Porque o principal sintoma, o sintoma que o paciente reclama mais, que limita mais a vida dele, é a dor. E às vezes a dor ela é um fator um pouco subjetiva e ela varia um pouco de paciente para paciente. Às vezes tem paciente que tem uma artrose importante ao raio-x e às vezes o paciente não queixa tanta dor. Às vezes o contrário, o paciente que tem uma artrose até relativamente moderada e sente bastante dor. Outra coisa também é a questão da idade. A gente sabe que com o envelhecimento do paciente, a artrose vai aumentando, então a tendência é a dor ir aumentando. Então, normalmente, as cirurgias de prótese ou artroplastias, que é o nome mais científico que a gente usa mais na ortopedia, essas cirurgias normalmente, então, elas são feitas nos pacientes mais idosos, acima de 60, 65 anos. Isso até é uma coisa importante, porque a prótese... Eu costumo falar para os pacientes que a junta articulação, que Deus, que a natureza faz, ela é muito mais perfeita e ela dura praticamente aí 60, 70, 80, uma vida inteira. A que a gente faz não tem essa precisão, então ela dura menos, então ela dura 10, 15, 20 anos. Então você pensa que se você faz uma prótese para um paciente de 45 anos, 50 anos, é bem provável que esse paciente vai ter que fazer uma nova cirurgia depois que essa prótese sofrer um desgaste, sofrer um descolamento, e as cirurgias de revisão dessas próteses, elas são muito mais difíceis, muito mais complicadas, o risco é muito maior. Agora, vale dizer, doutor, e complementando tudo que o senhor disse também, que não necessariamente esse tipo de abordagem está restrito a um público. Aliás, criança costuma precisar de prótese também? Muito raramente, não? Raramente, é muito raro. Antigamente costuma dividir os pacientes mais jovens, procurava-se fazer cirurgias fazendo uma fusão naquela articulação. Até pacientes até de 50, 55 anos. Hoje em dia, com a melhora da qualidade das próteses, com próteses mais modernas, que têm uma sobrevida maior, que trazem uma sintomatologia melhor, então a gente cada vez tem feito próteses em pacientes mais jovens, às vezes paciente de 30, 30 e poucos anos, a gente já começa a fazer essas cirurgias de prótese. Agora, o senhor diz da durabilidade de uma prótese. Agora, também é óbvio, vai depender do quanto o paciente vai ser zeloso e cuidadoso, não é verdade? Depende muito da interação do paciente. Às vezes você coloca uma prótese com a cirurgia
perfeita, quer dizer, com resultado cirúrgico excelente. Entretanto, por descaso do paciente ou descuido do paciente, essa prótese tem que ser substituída num tempo menor, não é isso? A prótese, né, do quadril, do joelho, na verdade quase todas as artroplastias, é uma cirurgia que a gente considera uma ortopedia de grande porte. Então é uma cirurgia trabalhosa, é uma cirurgia cara e é uma cirurgia que o paciente precisa colaborar, né? Tanto no pós-operatório imediato, todos os cuidados, mas os cuidados também após a cirurgia. Então o paciente tem que ter um controle de peso, porque o paciente que é obeso, né, aquela sobrecarga de peso em cima da prótese vai fazer aquela prótese durar menos. É importante o paciente fazer um controle periódico ao médico, então o médico tem que acompanhar, né, periodicamente, tem que fazer radiografias de controle. É importante o paciente não usar demais aquela prótese, porque às vezes o paciente acha que ele vai colocar uma prótese no joelho e vai sair jogando futebol. E não é assim. Não é assim. Na verdade, o objetivo do tratamento é principalmente melhorar a dor e a mobilidade para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor, mas não que ele vá se tornar um atleta. Sim. Muito bem, nós temos tido a grata oportunidade de receber conosco hoje o ortopedista Cícero Moraes e temos falado sobre as próteses ósseas no geral. Faremos agora um rápido, um breve intervalo e já já retornaremos ainda conversando com o Dr. Cícero. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje conversando com o Dr. Cícero Moraes, ele que é ortopedista. E nós temos aproveitado a oportunidade da presença aqui do Dr. Cícero para conversarmos sobre um assunto de grande relevância. Temos falado sobre as próteses ósseas no geral. Doutor, no bloco passado nós falávamos da necessidade de se valer desse procedimento em dados indivíduos. Por exemplo, você citou o caso da artrose avançada, quando o paciente tem um desgaste numa articulação, por exemplo, do joelho, avançada a tal ponto de que esse joelho tenha que ser substituído por uma prótese. Pois bem, é uma cirurgia de grande porte, doutor? Realmente demanda muito do cirurgião, da equipe médica no geral, da equipe de cirurgiões, por assim dizer, dos ortopedistas. Como é que funciona isso em termos de cirurgia mesmo, de ato operatório, doutor? A artroplastia, né, total do quadril, do joelho, do ombro, são cirurgias realmente que a gente considera de grande porte na ortopedia. Então esses pacientes, eles devem ser bem preparados, então eles necessitam de exames complementares, então sempre a gente realiza radiografias, né, para estudar bem aquela articulação. E essas radiografias também vão servir de moldes, para que a gente possa observar qual o tamanho da prótese, qual o modelo da prótese. Esses pacientes também precisam de fazer toda uma avaliação pré-operatória. Então eles são avaliados do ponto de vista também laboratorial, então são solicitados vários exames pré-operatórios para ver se esse paciente não tem uma anemia, se não tem às vezes uma infecção, às vezes também a gente realiza exame urinário, às vezes pode ter uma infecção urinária, porque uma das grandes complicações temidas na cirurgia de prótese é justamente a infecção. Então, realiza-se esses exames pré-operatórios para afastar a qualquer chance de infecção. O paciente também diabético, que tem um risco maior, esse paciente ele tem que ser preparado antes da cirurgia. Se o paciente também tem alguma outra doença de base, de hipertensão arterial, problema de tireoide, então esse paciente precisa ser preparado para essa cirurgia de grande porte. E é comum esses pacientes idosos sofrerem dessas patologias. O paciente também, lógico, precisa realizar um risco cirúrgico, então ele vai ao cardiologista, faz os exames, faz uma avaliação. E esse doente, então, depois de preparado, e o médico já ter avaliado qual a prótese que ele vai usar, porque também nós temos vários modelos de prótese no mercado. Esse é outro ponto. Quais os modelos de prótese? Qual é a durabilidade de cada uma delas? Vai depender do modelo ou não tem nada a ver, do material que é formado? Existe um material melhor, um material de qualidade inferior? Como é que funciona isso, doutor? Na verdade, existe toda uma ciência, né, atrás desses materiais e desses modelos de prótese. Se alguém tiver curiosidade, né, pode procurar lá no seu computador, na sua internet, a história das artroplastias. É uma história bastante interessante, como que iniciou, como que evoluiu isso, porque antigamente usavam-se vários modelos de prótese, até animais,
E houve um processo evolutivo até que um cirurgião inglês ele começou a trabalhar com um sistema de prótese, de cimentação, e foi então um modelo que realmente acabou dando certo e é utilizado até os dias de hoje. Mas a gente tem vários tipos de metais. Existe próteses então que a gente tem um componente de modelo de plástico também que faz parte desse componente. Hoje existe próteses também que utiliza cerâmica. A cerâmica é bastante utilizado. O próprio Pelé, né, o nosso grande jogador de futebol, ele foi submetido a uma artroplastia total no quadril. Na época ele até utilizou também uma prótese do tipo cerâmica. Existem modelos diferentes também. Se observar, se você puder observar, nós temos uma prótese também aqui, ó, onde a cabeça dela, ela é presa já com essa haste que fica dentro do osso. Esse é um modelo às vezes mais antigo, mas é um modelo também que às vezes a gente utiliza em pacientes mais idosos, às vezes pacientes que vão ter uma demanda muito pequena no pós-operatório. E existe próteses que elas são... que vai caminhar pouco mesmo, já é mais velho, não vai exigir tanto daquela prótese. Às vezes é um paciente quase restrito ao leito, sim, né, que sofre uma fratura e precisa ser colocado uma prótese, porque essas próteses mais simples são mais fáceis de fazer e também elas dão menos complicações. Mas existem próteses que são mais elaboradas, né, elas são separadas, vocês podem observar que ela tem um componente para o fêmur, ela tem um outro componente para a cabeça. Se vocês observarem aqui dentro, ela tem um componente também de plástico, né? Tem uma cabeça que tem uma mobilidade aqui dentro dessa parte que vai substituir a articulação no quadril. E nós temos também uma figura aqui, né, na tela do computador, onde desse lado aqui a gente observa uma articulação então do quadril com a prótese colocada. Então a parte que fica dentro do osso e uma parte que vai se articular com a articulação do quadril. Aqui nós temos esses componentes separados, ó. Então observe que nós temos uma haste que vai ser colocada dentro do osso do fêmur, igual mostra nesse exemplo. Essa haste também tem uma cabeça, que vai encaixar com essa cabeça, tem um componente, né, de plástico, e que vai encaixar nessa parte arredondada, que é o componente acetabular, que vai ser encaixado no quadril. E nós temos várias opções de próteses. Se você observar essa prótese aqui, eu não sei se está dando para ver bem, mas ela tem uns furinhos aqui, ó, na parte acetabular. Então você pode, por exemplo, fixar essa parte aqui com parafusos. Você pode fixar isso com cimento, esse cimento acrílico, esse cimento ortopédico. Você tem essa cabeça aqui, ó, nós temos cabeça de vários tamanhos. Então nós temos cabeça de pequena, média, longa. Esse colo aqui também dessa prótese, nós temos tamanhos variados. O comprimento das hastes, nós temos também tamanhos variados. Nós temos próteses que são modelos rosqueados, que foram muito usados antigamente. Nós temos próteses que são revestidas com hidroxapatita, é uma substância que vai favorecer a incorporação, o encaixe dessas próteses junto ao osso. Então, realmente, nós temos uma quantidade muito ampla de modelos de próteses. Para cada caso, naturalmente, uma indicação, né, doutor? Isso, e assim, e eventualmente também o custo desse material, às vezes, tem uma variação muito grande. Isso também traz um impacto muito grande na economia, às vezes, né, da sociedade. Porque, às vezes, infelizmente, não são todas as próteses que o Sistema Único de Saúde disponibiliza, né? Não são todas as próteses que alguns tipos de convênio também disponibiliza. Então existe também um problema... Essa conjuntura social e econômica em volta. Isso, e o médico tem que conversar com o seu paciente, né, e mostrar para ele e realmente ver o que é mais adequado e mais possível para aquela determinada situação. Mas voltando à sua pergunta inicial, é uma cirurgia então onde o paciente ele interna, ele sofre uma anestesia, normalmente é uma anestesia raquidiana. Então há todo um procedimento cirúrgico quando o médico vai abrir aquela articulação, vai tirar aquela articulação defeituosa, ele vai preparar essa articulação defeituosa para receber a prótese, e ele vai então parafusar ou vai cimentar essa prótese. Depois do procedimento feito, ele vai fazer o fechamento da cirurgia. Então esse paciente ele fica internado aí a média de 2 dias.
depois o paciente vai necessitar um acompanhamento, vai precisar de uma fisioterapia. Então é um evento importante, é um evento grande, o paciente às vezes vai necessitar da utilização de muletas no pós-operatório. Então tem todo um acompanhamento que esse paciente tem que saber que quando ele vai se submeter a uma cirurgia de prótese, é uma cirurgia de grande porte, como nós falamos, ele vai precisar de todo o acompanhamento, tanto do médico, da enfermagem e da equipe de fisioterapia. Agora, outro dado relevante que nós devemos levar sempre em conta é o seguinte: além da cooperação do paciente, e isso é fundamental, o paciente tem que colaborar, se ele é um obeso tem que perder peso, tem que tomar os cuidados de lesionar o mínimo, ou de pressionar o mínimo essa prótese, quer dizer, preservar essa prótese. Agora, infelizmente, há situações em que ela solta, ela pode se soltar. Ou o que a gente chama de se afrouxar, a frouxidão, a soltura da prótese, ou eventualmente até ela infeccionar-se, né? Quer dizer, haver uma infecção por sobre a prótese. Enfim, doutor, no seu conhecimento clínico, na sua estatística clínica, qual o percentual de pacientes que tem que reoperar? Então nós vamos falar então um pouco das complicações da cirurgia da prótese, que não são poucas e às vezes são bastante sérias. Uma complicação, às vezes, que acontece muito, por exemplo, é a luxação da prótese. Ou seja, o que é a luxação? A prótese pode soltar. Então, essas próteses que têm esses dois componentes, por exemplo, né, pode ter um problema técnico na cirurgia, pode ter um problema de o paciente sofrer uma queda, por exemplo, e a prótese se soltar. Então, é uma complicação que, às vezes, o paciente tem que ser levado de novo ao centro cirúrgico, às vezes o paciente tem que ser submetido a uma emergência. A luxação, às vezes, o paciente é levado ao centro cirúrgico, faz uma anestesia no paciente e, às vezes, consegue voltar e colocar a prótese normalmente no lugar. E, às vezes, se houver uma fratura, se houver uma soltura de algum componente, o paciente tem que ser reoperado. Então, você tem que fazer uma nova cirurgia. Outras vezes, o paciente pode sofrer uma fratura também, que a gente chama de periprotética, ao lado dos implantes que foram colocados. Então, às vezes, também pode só fazer o tratamento cirúrgico dessa fratura, mas às vezes também, se essa fratura levar um problema na prótese, tem que também trocar a prótese desse paciente. Em termos médios, então, qual a durabilidade seria da prótese? É lógico que vai depender do local. E, aliás, ela costuma durar mais no quadril ou no joelho, até porque são articulações de movimentação diferente. As próteses, normalmente, ela tem uma idade de 10 a 25 anos. Então, observe que é uma variedade muito grande, né? Há aí um tempo, mas na grande maioria que a gente observa na prática, as próteses duraram em torno aí de 13, 15 anos, né? Desde que não tenha nenhuma complicação. Às vezes, você coloca uma prótese no paciente, o paciente evolui com infecção grave, você vai ter que tirar aquela prótese, quer dizer, a prótese não vai durar nem poucas semanas ou poucos meses. Mas uma prótese sem complicação, né, por esse próprio processo de uso, de desgaste, dura uma média de 10, 12, 15 anos. É a média. Voltando então às complicações também, nós temos a questão da infecção. A infecção também é um outro problema bastante difícil de tratar, né? É uma complicação temida, porque quando a bactéria... Porque imagine que essa prótese, isso é um corpo estranho, que vai ficar dentro do organismo do paciente. Então esse corpo estranho, ele causa uma reação inflamatória, a bactéria que vem, ela adere nesse corpo estranho de uma forma mais fácil e ela vai desenvolver uma infecção. Então normalmente quando o paciente tem uma infecção, normalmente é uma infecção mais superficial, às vezes pode até salvar essa prótese, mas quando essa infecção é mais profunda, normalmente essa prótese ela tem que ser retirada, o paciente vai tratar dessa infecção e, posteriormente, se possível, essa prótese vai ser recolocada. Outra complicação também é o afrouxamento dessa prótese. Várias próteses também, elas são cimentadas, então coloca um cimento dentro do osso, onde essa prótese ela fica presa, ela fica aderida. Às vezes, pelo tempo, pela utilização, esse material causa um processo inflamatório que vai irritar esse cimento e às vezes com o tempo essa prótese pode ficar solta, ela começar a ficar solta e ela tem uma mobilidade anormal, isso faz com que o paciente sinta dor. Então às vezes é um diagnóstico até difícil, né, de saber se essa prótese está solta ou se não está, se esse paciente está sentindo dor ou se não está. Então existem alguns exames que a gente faz, alguns exames de imagem. A própria cintilografia óssea é um exame que às vezes também nos ajuda
avaliar se há um afrouxamento com infecção ou sem infecção dessa prótese. Então, quando essa prótese então, está solta, a gente tem que fazer então a troca também dessa prótese, a gente faz uma nova cirurgia. Então, as estatísticas gerais da soltura dessas próteses variam então em torno também, aí a infecção varia em torno de 3 a 5 a 7%, depende do serviço. A soltura menos de 10 anos também varia em torno aí de 7 a 8, a 9 até 10%. E à medida que o tempo vai passando, essas complicações também vão aumentando. E tem o paciente também. O paciente que é diabético, a incidência é um pouco maior. O paciente que é obeso, a incidência é um pouco maior. Então, existe toda uma estatística que só o médico, com cada paciente, que vai orientar melhor como que vai ser esse acompanhamento. Muito bom, nós tivemos um prazer enorme de recebê-lo aqui, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, falou-nos muito bem a respeito das próteses e obrigado também a você por ter estado conosco durante este programa. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa diagnóstico. Até mais.